Mensagens recuperadas pela PF, Polícia Federal, expõem planos de Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia para salvar o ex-presidente. Bolsonaro e o filho foram indiciados, enquanto o pastor teve celular e passaporte apreendidos. A investigação também aponta sinais de que o ex-presidente cogitava fugir do país. Silêncio total nesse momento, aumentando o volume do rádio para ouvi-lo, professor. Então, Flávio, a Polícia Federal indiciou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos seus filhos, o Eduardo Bolsonaro, por tentarem interferir no julgamento da trama golpista. Outro alvo dessa Polícia Federal ontem foi o pastor Silas Malafaia. O Malafaia não foi indiciado, mas ele teve o celular e o passaporte apreendidos. Essa investigação, ela reúne alguns indícios, especialmente mensagens e áudios, que revela que, segundo os policiais, segundo a Polícia Federal, uma tentativa de coagir ministros do Supremo e, mais recentemente, parlamentares para tentar livrar o ex-presidente da ação penal da qual ele é réu. As conversas estavam no celular do Bolsonaro, que foi apreendido na última operação da Polícia Federal. Essas mensagens, Flavinho, haviam sido apagadas, mas os peritos conseguiram recuperá-las. O conteúdo, segundo a Polícia Federal, confirma que Bolsonaro desrespeitava as medidas cautelares impostas pelo Supremo de forma intencional. Essa é a constatação da Polícia Federal. Além disso, foram encontradas mensagens de Bolsonaro planejando um certo pedido de asilo político na Argentina. Um detalhe bastante é que essa minuta de pedido de asilo político na Argentina, ela teria sido escrita já no ano passado, em 2024. E abre aspas aqui para um pedacinho dela. De início, devo dizer que sou em meu país de origem perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. No âmbito de tal perseguição, recentemente fui alvo de diversas medidas cautelares. Começa dessa forma aqui o pedido ao Milei, que não foi enviado, viu, gente? Foi apenas uma minuta ali que teria sido escrita. Já Eduardo enviou mensagens ao pai mostrando, segundo a Polícia Federal, que a real intenção do deputado não seria uma anistia para todos os condenados do 8 de janeiro, Flávio, mas especialmente pedindo aí ou forçando ou pressionando para que Bolsonaro fosse livrado, digamos assim, dessa ação penal, que ele não fosse, que ele não pagasse pela ação penal. O deputado federal, que já está nos Estados Unidos há algum tempo, ele fala em uma anistia light. Ele diz assim, Flavinho: se essa anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir. Ou ajudamos o Brasil, brecamos o STF, resgatamos a democracia, ou enviamos o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Neste cenário, você não vai ter mais amparo dos Estados Unidos. O que conseguimos, as duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Essas mensagens também mostram toda a articulação do Eduardo lá nos Estados Unidos. Por exemplo, Fábio, no dia 10 de julho, o Eduardo enviou uma mensagem para o pai falando que ele deveria fazer uma mensagem pública de agradecimento ao Trump pelas medidas que foram aplicadas aqui contra o Brasil. Ele se referia ao tarifaço de 50%. Ainda segundo a Polícia Federal, no dia 15 de julho, Eduardo disse ao pai que a Magnitsky de Moraes estava muito próxima. E, de fato, 15 dias depois, a Magnitsky foi aplicada no ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro substituiu o aparelho celular, que foi apreendido no dia 18 de julho, quando Moraes determinou medidas cautelares contra ele. Ele ativou uma nova linha, Flávio, no dia 25/7. A restauração desses dados apagados, que foi apreendido lá no início de agosto, revelou uma intensa atividade de produção e propagação de mensagem para as redes sociais. Também, segundo a Polícia Federal, o Malafaia atuou e instigou o Bolsonaro a descumprir as medidas impostas pelo Supremo. E por causa disso, Malafaia foi alvo ontem também dessa ação da Polícia Federal. Teve também, Flávio, muito bate-boca nessas mensagens, muitos xingamentos, viu? O Eduardo, por exemplo, xinga o pai após uma entrevista do presidente sobre o conflito entre ele, Eduardo, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em um dos diálogos, Eduardo escreveu ao ex-presidente: eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende. O deputado ainda colocou: VTNC, seu ingrato do baralho. Se ele teria escrito para o pai. Estou alguns termos usados pelo ex-presidente na entrevista. Você me chamou de imaturo, um homem de 40 anos.
Não pude encontrar com os caras aqui porque você me joga para baixo. Quem vai se F é você. E vai decretar o resto da minha vida nessa P aqui. Então, uma troca de mensagens pesada ali entre Bolsonaro e Eduardo. Em uma outra troca de mensagens, dessa vez entre Bolsonaro e Malafaia, o Malafaia chama o deputado Eduardo Bolsonaro de babaca. Desculpa, presidente, esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. Um estúpido de marca maior. Estou indignado. Só não faço um vídeo, arrebento com ele porque tenho consideração por você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira. Na gravação, o pastor faz questão de elogiar o Flávio e diz: olha, o Flávio está articulando bem em favor da anistia, mas é preciso dar um esporro no Eduardo, porque o Eduardo está falando merda. Outra coisa também que foi apurada por essas mensagens é uma troca de mensagens entre o Braga Neto, que também teve celular apreendido, sim, e o próprio Bolsonaro. Estou com um número de pré-pago para qualquer emergência, não tem zap, somente FaceTime. Abraços aqui do Braga Neto. Além disso, tinham listas de transmissão com vasto material de divulgação, deputados, senadores, outros e outros dois. Enfim, Flávio, mais uma cena lamentável dessa questão toda que envolve o julgamento do Bolsonaro e que envolve a política nacional. Certamente vai ter desdobramentos. Ontem, o Alexandre de Moraes já havia dito que os bancos não são obrigados a cumprir a Magnitsky. Chegou a dizer, inclusive, que a legislação brasileira estava acima dessa legislação internacional, já que ela não havia sido referendada por uma corte internacional, e a gente achava que aquela era a atenção do dia, mas aí no final do dia veio mais essa porrada. Inclusive, o Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o Bolsonaro explique as razões pelas quais infringiu as medidas cautelares. E olha, não está descartada aí nas próximas horas uma prisão do Bolsonaro por ter descumprido essas medidas cautelares. Ele continua em domiciliar. Continua em domiciliar e a situação agora é mais tensa do que nunca, Flávio. Não dá para mais uma vez a gente aceitar isso normalmente, né? O Brasil não vive um estado normal. Nós não estamos vivendo a normalidade na política. Não estamos. Seria muito interessante que a gente voltasse à normalidade. Mas a tendência, infelizmente, meus amigos, é que mais ações americanas venham. Eu tive agora há pouco uma informação de que provavelmente os vistos do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e familiares foram caçados ontem à noite. Não tem ainda confirmação a respeito, mas já circula esse burburinho. Ou seja, vai ser aquele jogo de tomar lá da cá.